Vamos lá, agora que a gente prometeu, vamos colocar a mão na massa efetivamente. Bom, primeiramente, esse aqui é uma ferramenta gratuita chamada Google Colab. E esse Google Colab, ele é gratuito. É possível que você rode Python pela internet, através de qualquer navegador, e independentemente de plataforma. Então, para quem está aprendendo, é muito legal, porque você vai programando de pouquinho em pouquinho. Ele é completamente integrado com as funcionalidades do Google Drive, ou seja, você que tem uma conta Google vai poder ter acesso aos seus códigos de várias plataformas e em qualquer lugar, e isso é muito bacana, a gente sempre ter contato com a programação. Bom, já que a gente projetou a calculadora fatorial aqui nesse rascunho de algoritmo, agora a gente vai operacionalizar o que a gente inicialmente desenhou. Então vamos lá. A gente vai capturar o número a calcular, ou seja, esse parâmetro aqui. É 1, é 4, é 6, é 7. O número a se calcular, o fatorial. E aí a gente já pode começar com o primeiro conceito, que é de variável. Se eu coloco A igual a 1, essa minha variável que eu acabei de declarar, chamada A, vai receber o valor inteiro 1. Podia ter outros tipos de variável, como Rafael igual a 2, ou seja, minha variável de nome Rafael vai carregar o valor inteiro 2, e assim como eu posso dizer que a variável vai ser igual a Rafael. Ora, agora eu tenho uma variável chamada variável que está carregando o que a gente chama de string, que é um conjunto, uma cadeia de caracteres que vão formar uma palavra chamada Rafael. Vamos fazer um teste, agora apresentando um outro conceito que a gente já tinha comentado. Eu vou imprimir na tela, com esse comando print, a variável A, e vou rodar esse comando. Então, basicamente, eu imprimi 1. Se eu coloco Rafael, que é essa variável daqui, com certeza vai imprimir 2. E se eu coloco variável, e aí ele imprimiu o valor que está armazenado em variável, que no caso é Rafael. Eu já vou mostrar um detalhe de aplicação de função dentro da função impressão, que vai ser importante para esse projeto em especial, que é a capacidade de se concatenar informações dentro de um string. Então, eu poderia dizer que variável seria Rafael concatenado com o sobrenome. E aí ele já imprimiu a concatenação de Rafael com essa string, que no caso é espaço toscano. Se fosse tudo junto, aí você já vê que o resultado é concatenado. Bem legal. Isso poderia ser feito dentro da variável print também, se eu fizer Rafael mais daria exatamente o mesmo resultado. Uma coisa a mais que eu gostaria de mostrar para vocês, eu mostro logo em seguida, porque a gente vai aplicar uma função chamada str. Como a gente ainda não viu função, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Mas vocês vão ver que é uma coisa bem tranquila de ser feita. Então vamos lá. Para o nosso problema, a gente vai chamar a variável de parâmetro igual a 2, por exemplo. O parâmetro vai ser a nossa variável inicial que a gente vai calcular o fatorial. Para calcular, a gente vai precisar fazer uma checagem, se é para multiplicar por 1 ou não. E para isso, a gente vai fazer um dos principais conceitos também, que é o conceito do se então, que no caso é a palavra reservada if, comando if que nos dá. Então, se um número qualquer
Vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou testando se um número, esse igual a igual, representa equivalência. Se um número, dado número x, for igual a 1, essa é a sintaxe de Python para começar o comando que vai acontecer após o comando if. Então, se um número for igual a 1, printa na tela, é 1. Eu estou colocando esse H porque o Python, assim como qualquer outra linguagem de programação, não permite acentos e caracteres especiais. Então, se for igual a 1, printa é 1. Caso contrário não seja, existe o comando else. Se, então, isso aqui, caso contrário seja else, print não é 1. Tá? Para esse caso em particular, eu vou trocar a variável 1 pela variável parâmetro e nós vamos rodar o programa. Então, esse programa atribuiu 2 à variável parâmetro e fez um teste. Ora, parâmetro é igual a 1, se for, print é igual a 1, se não, não é igual a 1. Então, obviamente, como é 2 o parâmetro, ele imprimiu não é 1. Se fosse 1, voilá, nós temos aí, nossa impressão é 1. Agora, eu vou ensinar para vocês um dos conceitos mais poderosos de qualquer linguagem de programação, que é o conceito justamente da definição de funções. Uma função em Python, ela é definida pela palavra reservada def, o nome da função, vou aqui colocar teste, sua lista de parâmetros e tudo aquilo que vai dentro dela. Assim como qualquer comando em Python, Python funciona por indentação. Então, tudo que está indentado dentro desse if, ou seja, if, esse espaço aqui, tudo isso vai ser executado por aqui. Vamos explorar mais esse conceito. Vou voltar para cá. Eu imprimi E1 e agora eu vou imprimir entendeu? Porque tudo que tiver aqui vai ser executado caso esse if, a condição pré-estabelecida nesse if for aceita. Então, como o parâmetro é 1 e ele testa 1, ele deveria imprimir em sequência todos esses comandos aqui, que foi o que aconteceu. Então, tudo que for aninhado nessa indentação dentro do if vai acontecer caso essa condição seja aceita. Ok, voltando para a função. Se eu quisesse definir uma função def teste, vamos chamar todo nome ou variável que a gente atribuir, ela tem que fazer muito sentido para o código, para que você, que é programador, ou outro que venha trabalhar depois de você, entenda melhor o que você quis fazer com aquele código, já que não é tão natural assim. Então, def teste, se é 1, vai receber um parâmetro, que eu vou chamar de número, e tudo que tiver identado dentro dessa função vai estar inserido no código dessa função. Então, nós temos só um parâmetro que é número. Então, no escopo dessa função, ele pega esse número e testa se é 1, caso for, caso não for. O que vai acontecer se eu clicar aqui para executar? Nada, porque funções têm que ser chamadas. Tá? Eu poderia definir essa função no começo do meu código, e depois que eu estabelecer que o parâmetro é 1, eu posso chamar a função pelo seu nome. Então, o nome da função é teste se é 1, e eu coloco como o parâmetro essa variável chamada parâmetro. E aí, o que é que vai acontecer? É 1. O parâmetro entrou aqui, nessa função, foi chamado, e dentro desse escopo aqui ele foi executado. Bacana, né? No caso, o parâmetro ele entra aqui como número, e como número ele vai cuspir o resultado para fora. Vamos fazer um pequeno teste aqui. Se o parâmetro for 4,
que não é igual a 1, então a função está sendo respeitada e ele colocou aí não é 1. Ok? Então, nós já entendemos o que é uma função simples, já entendemos o que é uma variável e como se atribui valores, trabalhando basicamente com valores inteiros e strings, e também funções e como chamá-las. Então, vamos voltar para o escopo do problema. Só essa função vai resolver nosso problema? Não. A gente vai ter que ter uma função de multiplicação de valores. Afinal, o fatorial é uma multiplicação de um valor repetida de forma repetida várias vezes até chegar em 1, né? Diminuindo esse valor. Então, vamos fazer uma função aqui chamada def multiplica. Def multiplica, ela vai receber só um termo. Vamos chamar de número também. E ela vai nos retornar alguma coisa. Esse conceito é novo. Return, que é uma palavra reservada para retorno de uma função, vai retornar número vezes número menos 1. Então vamos testar essa função. A gente colocou que parâmetro é 4 e a gente vai fazer o seguinte. Vamos chamar a função multiplica com a variável parâmetro. E o que é que vai acontecer? Recebemos agora 12. Por quê? Porque 4 entrou aqui e nós retornamos o valor de 4 vezes 3. Ou seja, o Python internamente ele age como uma calculadora. E aí a gente está cobrindo o último daqueles conceitos core da linguagem, que são os operadores. Eu poderia ter o operador menos, e aí adivinha quanto é que daria? Pausa o vídeo, me diz primeiro e depois continua para ver a resposta. Isso, deu 1. Por quê? Porque aqui eu subtraí 4 menos 1, que é 3, 4 menos 3, 1. E aí retornou para cá. Eu poderia ter esse operador, e aí eu teria 1,33, porque eu estaria dividindo 4 por 3. Eu poderia ter esse operador. E aí, o que foi que eu fiz? Eu elevei 4 à terceira potência, ou seja, 4 vezes 4 vezes 4. Esse aqui é o operador de elevado. Então, é basicamente isso. Acredito que para esse primeiro mão na massa, a gente já viu todos os conceitos do core da linguagem. E agora a gente vai unir todas as funções que a gente precisa dentro de um código que implemente esse algoritmo que a gente já fez para solucionar o nosso primeiro projeto, que é o da calculadora fatorial, independente do número que eu escolha. Então vamos lá.